Olá pessoal, boa noite. Começa mais uma live aqui no nosso Instagram, johnleno.teodoro. E hoje o tema é o Setembro Amarelo. Eu vou ter a honra aí de bater um papo muito legal com o nosso querido amigo psicólogo Diego Rocha, que também é o presidente do Conselho Tutelar aqui de Camboriú. Um assunto bastante importante que merece toda a atenção da sociedade, não diferente aqui do nosso mandato como vereador na cidade de Camboriú, inclusive autor da Lei 3.011 de 2017, que cria um programa de prevenção ao suicídio em Camboriú, denominado aí o Setembro Amarelo. E é uma alegria enorme de a gente estar aí fazendo essa live juntamente com um cara que eu admiro muito, ele que é um excelente profissional, tem deixado a sua contribuição de maneira muito significativa aqui em Camboriú, seja nas políticas públicas voltadas à criança, adolescentes, seja nas políticas públicas de saúde e educação. Diego Rocha é um profissional que faz a diferença no município de Camboriú e já está aqui participando com a gente na live. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Boa noite, John. Quero mais uma vez te agradecer, né, por aceitar esse convite de a gente bater esse papo, um assunto tão importante que trata aí sobre o Setembro Amarelo. A gente sabe da importância de ter políticas públicas para a prevenção aí do suicídio, esse mal do século que vem, infelizmente, ceifando muitas vidas, e a gente sabe que é uma questão que a sociedade precisa colocar como uma pauta permanente das políticas públicas e também, mais do que nunca, a gente sabe também da responsabilidade que tanto eu como vereador, você hoje como presidente do Conselho Tutelar, embora a gente sabe que o desafio do Conselho Tutelar é amplo e ainda que seja focado a criança e adolescente, você tem aí um gabarito, uma experiência por estar se relacionando com diversas situações, né, Diego? E tu também tem uma formação, e eu acredito que para esse desafio não pode mesmo ser qualquer pessoa, além de ter uma vocação, ter um chamado, ter um propósito, a pessoa também tem que ter uma formação, e queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua formação, sobre os cargos que tu já ocupou aqui no município de Camboriú, para a gente fazer essa breve introdução, para quem está nos acompanhando, ou quem vai assistir essa live depois, que vai ficar no feed do Instagram e também no nosso canal no YouTube, possa também ter uma ideia de quem é o Diego Rocha, que para mim é um excelente profissional e eu já estou feliz demais por poder estar compartilhando esse momento contigo aqui. Sim, show de bola. Quero agradecer, né, a todo mundo que está aí conosco, né, nessa noite chuvosa, né, segunda-feira. Verdade. Acho que me ouve bem, né, John? Muito bem, muito bem. Beleza. Então, já, né, fui muito bem apresentado aí, te agradeço. Tenho 30 anos, né, estou como conselheiro tutelar no Uma município de cortada. Camboriú Tá desde dando uma cortada. 2000... Opa, sim. Deu uma falhinha ali. Se puder começar de novo, agora eu estou te ouvindo bem. Sim. Ah, eu tenho 30 anos, né? Me formei aos 22 anos de idade na Univale, ali de Itajaí, e atuei em vários locais, né? Na Secretaria de Saúde, no CAPS, em 2016, então, lá em 2015, eu concorri ao processo eleitoral, né? Do Conselho Tutelar, do processo de escolha, na verdade, é o nome correto, e aí eu adentrei no Conselho Tutelar em 2016, né? E a gente está em 2022. Então, tenho alguns anos aí de trabalho na área, já era psicólogo, né? Então, isso ajuda, com certeza, a gente ter uma noção maior, né? De atendimento, de ampliação, do que é preciso fazer e até de construir, né? De construir pontes, na verdade, porque a gente entende que a psicologia sempre está muito associada às causas sociais, né? De certa forma. E está muito dentro da política pública também, né? Então, é uma questão que para nós é muito importante. Tá falando sempre de aspectos vinculados à saúde, à psicologia e estando dentro do conselho a gente tem esse engajamento, né? Também. Então, em relação ao meu currículo é isso. Eu acredito que a gente está aí há 5, 6 anos fazendo um trabalho coletivo, né? Precisa de todo mundo, né? Nessa atuação. Verdade. Eu quero aproveitar e falar bem aqui no começo, mandando um beijo especial para a Sula, psicóloga, que é uma pessoa Isso. também referência quando se fala no trabalho de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Sula, beijão, obrigado por tudo que tem feito a favor do nosso Camboriú, a favor das políticas públicas, seja na saúde, na educação, da saúde mental, seja através do Setembro Amarelo. A Sula é uma incansável, né, uma profissional excelente
que também colaborou para que a gente pudesse fazer essa live aqui, fazendo a ponte aí com o Diego. Muito obrigado, Sula. E mandar um beijão para a doutora Raquel Basso. Eu fiz uma live com ela sobre Setembro Amarelo 3 anos Show de atrás. bola. Foi muito legal. É uma excelente profissional também, que eu admiro muito e tenho total respeito por ela aí. Eu conheci a doutora Raquel já ainda na graduação, na Univale, né? E depois a gente acabou se encontrando no trabalho, né? Ela trabalhou no CAPS, então foi muito legal, assim, nessa experiência, né? E o quanto que une, né? A gente às vezes estuda na Verdade. mesma universidade e depois vem trabalhar junto. Isso foi muito legal, assim. A doutora Raquel é uma excelente profissional. A gente está no Setembro Amarelo, que na verdade é uma campanha global, mundial, né? É isso. Desde 2005, o mundo todo, a Organização Mundial da Saúde, todas as nações estão procurando elaborar e executar políticas públicas aí pensando na prevenção, até porque os dados são alarmantes, são chocantes, para falar a verdade, né? A cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa comete suicídio. Isso realmente é de chocar, é de nos deixar em sinal de alerta, né? Inclusive, aproveitando que no começo da nossa live, muitas pessoas acabam depois saindo. No dia 22 desse mês, nós vamos ter um evento na Câmara de Vereadores em alusão ao Setembro Amarelo, durante a sessão, com a presença do padre Márcio Alexandre Vignoli, que vai falar sobre espiritualidade e suicídio. Acredito que esse seja o tema que está para ser confirmado aí. É muito legal a participação de todos. Diego, vamos começar falando então do Setembro Amarelo. Nós temos aqui em Camboriú alguns dados que vieram da Delegacia de Polícia Civil, que esse ano diminuiu, né? Foram 14 Sim. tentativas de suicídio, foram 3 suicídios, 2 homens e uma mulher, mas Concretizados, os né? números são e os números são de queda. Claro que a gente não tem acesso, porque nem todo mundo procura uma política pública, nem todo mundo procura a delegacia, procura o CAPES, Serviço de procura o saúde também. governo. Exatamente. Então, eu queria que tu começasse fazendo uma breve explanação sobre isso. Miriam, muito obrigado. A Miriam Arseno Rocha estava hoje com o Manuel Mafra lá no Mário Garcia, fazendo um trabalho sensacional, né, Diego? Parabenizar Isso. lá o pessoal. São parceiros, né? Tanto a Miriam quanto o São. Manuel são parceiros, né? Eu acho que é muito interessante, e falando sobre o tema também, o quanto que a gente pode impactar, né? Aqueles que a gente consegue chegar, ou que a gente consegue atender, muitas vezes até no conselho tutelar ou por telefone, porque quando a gente se depara com uma atitude de planejamento ou de tentativa de suicídio, é muito importante o acolhimento, né? O acolhimento talvez seria a parte mais importante para a gente conseguir ter bons resultados, né? Nessa seara que hoje já é uma epidemia um tanto quanto silenciosa, né? A questão do suicídio, né? Porque ela vai acontecer separadamente nas famílias e pelo tabu que gira em torno do tema, não se fala muito, né? Antigamente se tinha uma ideia de que se você falasse sobre o suicídio, isso ia expandir e fazer com que as pessoas, de fato, fizessem mais, né? Como se fosse uma coisa contagiosa, Um algo nesse gatilho. sentido. Um Gatilho, gatilho, né? justamente. Justamente. E hoje a gente sabe que, na verdade, o tabu em cima disso vem por vários fatores, né? Em suma, na história, religiosos, né? Muitas das vezes. Ficou a cargo na história, né? De Deus poder dar o dom e retirar o dom da vida, né? E aí, em cima disso, se construiu todo um tabu de que passa séculos e gerações, né? Então, não é uma característica só do Brasil, é claro, mas a gente sabe que alguns fatores, que a gente vai chamar de fatores de risco ou de proteção, Acho que teve um probleminha no sinal, Diego. vamos ver se vai voltar. Agora eu tô te ouvindo, mas deu um delay aí. Agora parou tudo. Pessoal, fazer ao vivo é assim mesmo, né? O assunto é muito, 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 muito interessante. A gente está atento ouvindo o Diego, mas agora deu um pequeno probleminha. Vamos ver se a gente já consegue restabelecer aí. Agradecer ao Marcos Antônio, Jean, a galera que está acompanhando aí. A Gi, o Ellison, a Larissa, Luiz. Pessoal, muito obrigado aí. Acho que ele acabou saindo, daqui a pouco deve voltar.
Olha como é importante a gente ter um olhar, uma perspectiva sobre o tema, sobre várias situações, né? Primeiro, questão do tabu que se criou, né, em relação a não falar sobre o tema. Inclusive a própria imprensa, boa noite, Marcos Antônio. A própria imprensa era orientada, ao Jean também, valeu, Jean. A própria imprensa era orientada a não divulgar. Hoje a gente sente, muito pelo contrário, a necessidade de falar com as pessoas, de ter condições de acolher essas pessoas que têm essa ideia do suicídio, para poder, quem sabe, de forma efetiva, alcançar essa pessoa para que ela mude de ideia e possa entender que a vida é algo sublime, é um dom de Deus que a gente precisa aproveitar e entender também que as coisas não são. E aí que eu vejo, tá pedindo aqui de novo aqui o Diego para como ele vai entrar de novo aqui. Aí que eu vejo a importância de a gente estar munido de todas as informações e de também ter aí uma rede de atendimento para acolhimento. A política pública tem que funcionar, as unidades de saúde precisam funcionar, o CAPS precisa funcionar, o hospital precisa funcionar, a educação precisa ter profissionais capacitados para lidar com o tema, a sociedade em si tem que ter uma consciência em relação a esse tema. Por quê? Porque pessoas estão pedindo socorro e a gente precisa ter a percepção e a sensibilidade de poder se colocar no lugar do outro, oferecer ajuda, acolher, para que essa pessoa se sinta não só acolhida, mas segura para mudar a decisão. Natanael, valeu, Natanael. A Marise também entrou, a Cíntia. A gente está esperando o nosso convidado aqui, o Diego Rocha, que é presidente do Conselho Tutelar, psicólogo. Entrou, agora sim. John, Pode continuar desculpa, aí, acho que a pode minha continuar aí. internet aqui que tá, é a Ei, chuva. fica tranquilo, ao vivo é assim mesmo. Beleza. Mas eu estava te ouvindo, só que eu não estava conseguindo entrar. Então, a iniciativa ali pegando um gancho no que tu falou ali, né? A iniciativa no Brasil foi em 2015, né? Quando se alertou para esse tema do Setembro Amarelo, né? E inspirado no caso M também, da questão da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina, né? Porque a gente sabe que o suicídio, sobretudo, é uma questão de saúde pública, né? Ela acontece dentro do aspecto de saúde, né? Sobretudo psicológico, mental. Então é muito importante a gente sempre refletir sobre as questões emocionais, né? Porque muitas das vezes a gente é treinado na mídia, principalmente, ou nas plataformas, a ver mais os aspectos de violência física, né? E não a violência emocional, muitas vezes, né? Ou as situações também de desespero emocional, essas coisas assim. Então, aquela pessoa que vai estar cometendo essa situação, né, sendo acometida também, de certa forma, ela vai dar indícios, ela vai apresentar situações, né, muitas das vezes. É importante a gente ficar alerta, né, sobre isso. Acho que saiu aqui. O Marcos Antônio fez um comentário, Diego, agora eu estou te ouvindo. Trabalho na área de saúde já há Voltou. 24 anos, sei que a saúde já evoluiu muito na questão de suas políticas, mas precisa mudar ainda muito. Verdade, concordo com o Marcos Antônio, a Marise também, boa noite, o João entrou, Cristiane, legal. Teve uma época, Diego, não sei se tu vai lembrar, mas a gente discutiu inclusive isso, eu te falo isso porque tu tocou no assunto da questão da violência emocional, Uhum. aquela questão dos adolescentes que estavam se cortando porque muitas vezes queria expressar a sua dor e o corte doía menos que a dor emocional que ela tinha. Como é Automutilação, que foi né? Uhum. a automutilação? Como é que foi para ti como um profissional enfrentar essa problemática e como é que tu vê desde aquela época até hoje essa situação aqui especificamente no município de Camboriú? Uhum. O que a gente evoluiu muito, tá, John, nessa questão da automutilação e a gente, inclusive, em Camboriú, né, vou falar de Camboriú, porque depois da lei da escuta especializada, né, e do depoimento especial, cria-se ali em 2017, 2018, a ideia de que a gente tenha que, nos municípios, evoluir enquanto rede de proteção da infância e adolescência para desenvolver protocolos, né, em várias áreas, né? Desde a escola, que é quando aquele adolescente, aquela criança tem mais probabilidade de ser ouvido ou ser acolhido em algum momento, até pela rotina, né, de frequentar a escola diariamente e poder ser ouvido por alguém que não seja do vínculo familiar, né? Ou estar presente também.
E aí nós temos protocolo de violência em Camboriú, onde contempla, né, quando há casos hoje já implantados tanto na rede do estado quanto municipal, né, muito mais especificamente no município quando se trata de creches ou até escolas, né. Então, aqueles casos assim que a adolescente, até hoje eu estava lendo um caso que chegou para mim, que a adolescente apresenta, né, um embotamento afetivo, uma tristeza muito grande, né, mais retraída, com problemas, né, às vezes vem com roupas mais compridas, enfim, que não são tanto adequadas ao clima. Então, o professor que está diariamente lidando com essas pessoas, né, com as crianças ou adolescentes, enfim, ou até jovens, né, por exemplo, a gente tem um Senja também, que às vezes apresenta, tem algum adolescente, né, que pode apresentar, ou 18, 19 anos, que não são mais adolescentes, mas estão dentro da juventude, né, apresentar algum sintoma, elas podem ser encaminhadas, né, para a rede de saúde. E hoje a gente tem o CAPS como referência para atendimento, porque existe um protocolo dentro do CAPS para se seguir quando tentativa de suicídio ou tentativa de automutilação ou a concretude da automutilação, né? E a gente sabe que tem conteúdo emocional. 100% das vezes existe um conteúdo emocional dentro do aspecto da automutilação, sobretudo da ansiedade, né? Está muito ligado a transtornos de ansiedade. Então a gente sabe que hoje tem um caminho a seguir. Tem que mandar e-mail para tal pessoa, tem que referenciar o serviço de saúde, né? Tem que comunicar quando é criança ou adolescente ao Conselho Tutelar da cidade para a ciência, seguindo o artigo 13 do ECA, para que a gente também tenha um acompanhamento, porque muitas das vezes o pai e a mãe, ou quem cuida dessa criança, dessa adolescente, não se atenta para os sinais, né? Por quê? Porque tudo aquilo que é muito familiar, eu costumo não cuidar ou julgar, né? E aí, às vezes, a criança ou o adolescente está em sofrimento. É muito mais comum a gente perceber isso na adolescência, né? Até por conta da transição, né? Tanto de humor quanto de crescimento, enfim. Então, é muito mais comum a gente ver sintomas depressivos, né? Ou aparecer mais da adolescência para frente, né? Sobretudo nas fases, né? Por exemplo, quando a gente tem um luto, muitas vezes não tratado, ou algum adolescente que perde algum ente querido, até muitas vezes o fim de um relacionamento, né? Então, muitas vezes é como o adolescente ou como o jovem, né? Ou até, enfim, variada a idade, vai lidar com a situação que sobreveio a ela, né? Cada um de nós tem um perfil diferente para lidar com os problemas, né? É como se a gente tivesse aprendido, cada família ensinou de um jeito a resolver problemas, entende? E muitas das vezes, no caso da adolescência, não está construído essa resolução de problemas, né? Então, o adolescente ele vai apresentar muitas vezes sintomas para a gente poder identificar o que é, né? E aí é muito legal esses trabalhos que são realizados, né, no E aí município. Diego, tu tocou num assunto, desculpa te interromper, mas Não, é que tranquilo. várias pessoas estão entrando aqui. Ó, Cássio, muito obrigado por estar aí. Cássio, um grande amigo. A Luísa, eu vejo aqui também a Bruna, o Anderson, a Adriana. Legal. A Mídia coloca aqui, precisamos prestar atenção na depressão causada por falta de vitaminas no organismo e nas mulheres na questão da menopausa, que traz junto com as suas consequências a depressão, gerando pensamentos suicidas. Uma coisa também que eu já passei, eu já tive depressão na adolescência, quando há uma instabilidade no ambiente familiar, ou quando você tem um sentimento de rejeição, ou não de pertencimento a um grupo, ou de não aceitação, isso vai te colocando num isolamento social. Na verdade, você cria isso na sua mente, pelo menos eu falo com experiência própria, eu fui me retraindo, e daqui a pouco tu começa a ouvir uma música mais triste, tu começa a se tornar uma pessoa mais triste, e os pais, muitas vezes, eles não estão preparados também para lidar com essa situação. Vezes, né, John? Na maioria, porque os pais deles também, isso é para gente fraca, né? Eu não criei uma pessoa fraca, tá com mimimi, e é muito Historicamente, importante. ninguém aprendeu a lidar com essas questões, né? Era uma sociedade muito voltada para o trabalho, né? Então, hoje acho que a internet mudou isso, né, John? Eu tenho essa sensação de que o acesso à internet, o acesso às coisas, as pessoas entendem muito, né? E a Miriam tocou num ponto muito interessante, porque do ponto de vista de saúde, a gente precisa primeiro partir do orgânico, né? E aí o médico, quando for atender essa pessoa, ele vai identificar, né? Por exemplo, a gente sabe que a falta de vitamina D, algumas vitaminas específicas, elas causam maior propensão a sintomas depressivos. Então, a gente tem que entender primeiro de onde vem essa demanda, né?
E aí o médico, ou até às vezes chega por outra porta, né, o psicólogo, ou lá para a enfermeira, ou até mesmo para a ACS, né, quando está atendendo lá na ponta, no serviço, para identificar, porque às vezes a gente tem que excluir os fatores orgânicos e partindo, né, porque são fatores biopsicossociais, né, pode ter razão lá na biologia da pessoa, né, a gente sabe que há uma predisposição também, quando há algum fato na família, ou quando a pessoa já tem um histórico, né, que a gente chama de hereditariedade, né? Algo nesse sentido, de que tem uma história na família ou tem algo que passou por essa situação, né? A gente percebe muito em pessoas também a questão do casamento, né? Quando alguém perde algum ente querido, a gente percebe isso mais na idade, né? Mais avançada. Então, é bem importante, assim, né? Eu separei algumas questões dos fatores, né? Modificáveis, por exemplo, né? Conflitos familiares, incerteza quanto à orientação sexual, a falta de apoio social, né? Muitas vezes, o que eu percebo nos atendimentos que a gente acaba tendo, o adolescente, às vezes, ele tem esse apoio, mas ele não se sente pertencente àquele apoio, né? Então, a Até porque ele situação está é em conflito no seu interior, né? justamente conflitos mentais, né? Porque a gente tem dois grandes momentos de crescimento na vida, né? É quando a gente nasce, né? Que a gente precisa se desenvolver, e quando a gente chega na adolescência. Então, lidar com essa questão, quando eu tenho conflitos familiares, quando eu tenho sentimento de desesperança, de desespero, desamparo, né? Então, isso tudo pode ser muito confuso, né? Então, quando aquele adolescente ele Verdade. não se encaixa naquele contexto que ele está inserido, ele vai ter sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento pode trazer algumas consequências junto com ele, né? A questão do desemprego também, né, John? Problemas financeiros, a gente sabe que isso impacta muito a sociedade. A gente vem aí de dois... Começa com ansiedade, né? Começa Isso, com ansiedade e aí vai geralmente é isso, e ela vai pender para uma situação mais complexa, né? De trabalho, às vezes não conseguir um trabalho qualificado, aposentados também, né? A gente pode inserir aí, porque eu tenho uma ocupação a vida inteira, né? E aí do nada eu perco essa ocupação, e então isso causa um sentimento de fica vazio muito grande, deslocado, né? né? Fica Sentimento que deslocado. não pertence a nada, né? Eu quero E agradecer aqui, justamente. ó, a Ana, minha esposa, entrou, o pastor Ney, vejo aqui o Vinícius, estamos juntos, muito legal, a Vanusa também. Fico legal que o pessoal está participando aqui, né? Sim, o pessoal Ô, tá Diego, mandando ali, tá, tá tá muito legal legal, a tá legal. interação. O Aham. Vini, todo mundo. Eu queria te fazer uma pergunta em Uhum. relação. O CAPS não dá conta de todo atendimento, né? Tem que Não, ter uma não. capacitação dos profissionais, mas o CAPS não. A gente tem que pensar de forma mais amplas. É isso, Diego? Sim, sim, sempre amplo. Eu costumo indicar, principalmente, a internet hoje, né? Porque a internet tem muita coisa boa, né? Quando a gente foca naquelas coisas que a gente pode aprender, existem diversos conteúdos gratuitos para a gente acessar, para a gente entender um pouco da onde vem, né? É claro que a gente não pode dar um Google e basear o nosso diagnóstico naquilo ali, mas a gente pode ter ali um local onde procurar ajuda, né? Então, nós temos, por exemplo, na questão do suicídio especificamente, o CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida, onde a gente pode estar ligando e receber gratuitamente informações, né, de como procurar ajuda, né, de como pedir ajuda, na verdade, porque a grande questão, eu acho, E o Google, ô Diego, desculpa te é fácil interromper antes acesso, que eu né? Sim, esqueça. sim. O Google teve uma grande iniciativa e o CVV eu acho que foi um dos que apoiou essa ideia. Quando a pessoa coloca lá no Google como se matar, como morrer sem dor, suicídio, eu quero morrer, Sim. ele já joga direto para o CVV. Então, assim, Isso, isso. a É como se internet, o fosse... Google, aham. as ferramentas já estão direcionadas. Por favor, pode Sim, continuar, sim. desculpa interromper. Não, é bem isso mesmo. E é legal porque existe até uma forma, é um mecanismo também de já trazer a pessoa para um pensamento também, né? Porque muitas vezes o que a gente percebe nas tentativas aí que a gente acabou já atendendo, né, de suicídio ou até mesmo no planejamento, né? A falta de resolução daquele problema, né? Muitas das vezes o que a gente percebe? Quando eu não tenho um transtorno mental instalado, alguma dificuldade, a pessoa não consegue ver outra solução. Então, na verdade, muitas das vezes ela não quer terminar com a vida, né? Mas é que ela quer dar fim àquele sentimento de desamparo e desesperança constante, né? Aquele desespero emocional muito grande. Então, é importantíssimo ter um acompanhamento médico e psicoterapêutico, né? E muitas das vezes, com certeza, dado a demanda, acho que muito social e emocional, é muito difícil hoje uma cidade que tenha capacidade, na verdade, né, de suportar essa demanda, principalmente com o advento da pandemia, porque na pandemia a gente causou um isolamento necessário, né?
Era uma questão de vida ou morte, porque você não consegue enxergar aquilo que poderia te prejudicar, né? Ele estava em qualquer lugar. Então, aquelas pessoas que já tinham alguma predisposição a ter mais tendência de sintomas depressivos ou de ansiedade, isso aumentou muito. Tanto que foi muito bom, na pandemia a gente percebeu que as pessoas conseguiram ter mais acesso à psicologia, muitas das vezes. Procuraram mais atendimentos online, né? Então, isso foi importante também porque revolucionou, né, esse momento. Então, é aquela coisa, a gente precisa aprender com aquele momento que a gente vive, né? E tirar daquilo que é o proveito, né? Hoje, quais são os locais de atendimento que a gente tem? UPA 24 horas, SAMU, né, que é o 192, o pronto-socorro, hospitais, o CVV, que é o 188, né, que a gente liga gratuitamente. É importante dizer, né, que esses números são gratuitos, então são acessos gratuitos que a população, né? E muitas vezes saúde da família, postos e centros de saúde, né? Que no nosso caso a gente consegue, em Camboriú, né? Falando especificamente, a gente tem só o CAPS, né? Sim. Além da unidade básica de saúde, né? Como referência. Diego, até a Sula colocou aqui, ligar para uma pessoa que confie, e ela foi essa pessoa na minha vida. 2 anos e meio atrás, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, e eu, como filho mais velho, fiquei ali com a missão de estar, né, de estar levando isso, conhecimento da família, conversar com a minha mãe. Cara, e aquilo ali me abalou emocionalmente. Eu vou te falar assim que eu fiquei sem chão. Cara, é um sentimento assim, não dá para explicar. A gente se sente impotente, a gente fica numa situação assim bem difícil. Claro que eu tive a oportunidade de ligar para uma pessoa que eu confio, que é a Sula. Foi bom conversar com ela. Também coloquei a minha fé em ação, né? Sair daquele ponto de medo, de pensar no pior e mentalizando todas as outras coisas que eu aprendi de princípios e valores que dão esperança à vida. E a minha mãe venceu. Aí, Eliseu, obrigado por estar acompanhando aí, o João também. A gente venceu, né? A minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher que não se abalou em momento nenhum, ela é uma referência para mim. Venceu o câncer hoje, ela está com mais saúde do que eu e o Diego junto. Então, assim, a gente precisa também ter pessoas, né? E muitas vezes vai ser o De teu pastor referência. que vai fortalecer a tua fé, né, com Deus, a referência, tu vai ter um amigo, vai ter uma pessoa próxima. Então é importante também isso, né, Diego? Sim, que é no Tá caso as dando um delay ferramentas, aí, um né? pequena. Sim, A Sula agora, trouxe a agora questão da pode falar. ferramenta, né? Porque assim, ó, no primeiro momento em que você está ali em sofrimento, você não consegue acessar o profissional muitas vezes, né, John? Como aconteceu contigo. Mas a pessoa já não Verdade. julgando aquele sentimento da outra ou oferecendo o acolhimento já é muito importante. Porque quando eu consigo compartilhar com a outra pessoa, a informação chega, né? Então você consegue ter um acesso, uma linha, né? Então ferramenta, espiritualidade é muito importante, né? Por quê? E tem Porque pessoas você que precisa não se falam, conectar, né? E justamente, tem pessoas que justamente. têm dificuldade. A minha esposa, por exemplo, ela fez uma cirurgia. Uhum, E antes ela fazer a cirurgia, ela ficava muito com ela, a tensão, aquela questão toda, né? Pensando uhum, sobre o que ia acontecer, e ela não compartilhou. Depois que deu tudo certo, agradecemos a Deus, a equipe médica, tudo, ela falou: Nossa, eu passei por isso, por isso. Por que que você não dividiu comigo? Muitas pessoas, né? uhum. Até a campanha do ano passado era isso: falar é a melhor solução. Isso, eu ia dizer isso. E justamente, aquele princípio, né? Quanto mais familiar, mais dificuldade eu tenho, né? Porque parece que eu estou incomodando, parece que eu não vou poder ajudar, né? E aí até a Organização de Saúde, ela coloca algumas frases de alerta, né? Para o suicídio, né? Eu até trouxe alguma coisa aqui. Eu preferia estar morto, por exemplo, que é uma das frases que a gente tem, né, nos pensamentos. Eu não posso fazer nada mediante aquilo, né? Eu não aguento mais. Então, quando a pessoa repetidamente traz esse contexto, né, de eu não aguentar mais, ou a vida está muito difícil, né? Então, eu não consegui enxergar ferramentas, né, John? Possibilidades, né? Então, é como se o mundo fechasse, né? Nos Estados Unidos, até eles falam muito na questão do blue, né? A coisa ficar escura, e cinzento, né? Então, nós vamos ter essas frases que são um alerta para a gente, né? Ou eu sou um perdedor e um peso para os outros, né? Muitas vezes a pessoa tem essa sensação. E pegando um gancho naquilo que tu falou, existem algumas doenças específicas que causam uma sentença de vida ou morte, né? E eu acho que foi o que tu sentiu, né? Aquela coisa, câncer ou alguma situação, parece que a gente perdeu o controle, né?
Então, é aquela coisa, quando a pessoa perde o controle de si ou da possibilidade de autonomia, você fica refém daquele sentimento. E se você não tem como trabalhar aquele sentimento, você se sente aprisionado, né? Então, a grande questão é dar vazão para esse sentimento, né? Onde que eu consigo encaixar ele? Quem vai acolher primeiro, né? Então, um dos sentimentos que a gente também tem, ou das falas principalmente, é que os outros vão ser felizes sem mim, né? A gente ouve muito essas frases. Então, é muito importante a gente pensar qual é o sentimento e qual é a emoção que a pessoa está sentindo, né? Quanto de impulsividade ela tem, o que que ela consegue enxergar como talento, como potência, o que que ela consegue quais são as possibilidades que ela tem. E a família consegue identificar muitas vezes isso, né? Verdade. A Sola botou ouvir sem julgar porque a pessoa está passando por isso. A Miriam botou dor compartilhada, dor diminuída. A Elisângela concordou, o Ricardo tá ligadinho aí. Ô Diego, eu vou te falar Uhum, uma coisa que eu acredito que também pode ser um gatilho. A gente vive numa sociedade muito competitiva, né? Compre uhum, mais, obtenha mais, seja mais. Hoje também tem um universo de pessoas vendendo a vida perfeita. Olha como ganhei meu uhum, primeiro milhão. Olha minha uhum, rede social, minha vida bela, linda, maravilhosa. uhum, É, Cria-se muitas vezes uma expectativa, principalmente na cabeça das pessoas, que esse mundo perfeito existe uma janela de fácil acesso, mas se eu não consigo é porque eu sou imperfeito, eu sou incompetente, eu não dou conta, é, enfim, eu sou tudo de ruim porque todo mundo uhum, consegue. Eu estou dizendo da ideia, né? Estou reproduzindo pensamentos, né? uhum, No uhum, sentido, todo mundo conseguiu, eu não consigo. Aquela pessoa uhum. conseguiu ser bem-sucedida, aquela pessoa está feliz no casamento, quando na verdade ela só está tendo a informação vamos dizer, só do exterior, né? Não convive com essas Uhum. pessoas. Só do que se Mas quer aí mostrar, né? Uhum. isso, do que se quer mostrar, aí começa a vir uma cobrança interior e quando você se sente impotente ou você não se sente capaz de alcançar essas coisas também, começa a surgir aquela infelicidade que às vezes é momentânea e daqui a pouco vai se tornando uma coisa mais crônica. Fala um pouquinho Sim, sobre isso para nós, Diego. é a questão da comparação, né? Eu acho que a gente pode ter como ideia assim, o Instagram, né? A vida no Instagram ela é muito boa, né? Porque você, em geral, não compartilha aquilo que te traz a tristeza, né? E todos nós vivemos momentos tristes e felizes, né? Mas, em geral, eu vou postar aquilo que me faz bem. E tem uma psiquiatra brasileira que ela fala muito sobre isso, né? A doutora Ana Beatriz Barbosa, se não me falha a memória, tem muito conteúdo dela na internet, é uma dica para o pessoal procurar e tá buscando sobre isso, que fala sobre essa questão da fase de comparação, né? Porque no Instagram ou nas mídias sociais em geral, né? A gente fala do Instagram porque é um acesso muito rápido, muito fácil, né? As pessoas colocam só aquilo que traz sensação de bem-estar, né? Então, aquele momento mais triste, onde você não está contente com aquilo que você está vivendo, muitas vezes não aparece. E não é a sua realidade, porque não foi a partir daquela vivência, né? Então, a questão tem que cuidar muito com o que acessa. E principalmente na adolescência, que o discernimento não está pronto, né? Então, o adolescente Mais vai uma vez deu querer uma aquela pequena. vida, Tá bom. né? Muitas vezes tá falhando. Acho que é a chuva que tá dificultando um pouco. Então, Não, mas a agora tá pessoa legal, agora tá geralmente legal. voltou. A gente vê Voltou. que a gente precisa entender qual é o momento que a gente está vivendo, né? E trazer isso, né? O presente, principalmente, porque a internet traz uma vida muito idealizada, se a gente fosse colocar, né? Um ideal muito, muito importante. Então, a gente precisa resgatar, na verdade, o que é importante para a pessoa, o que ela consegue fazer, né? Das coisas que ela não consegue atingir, o que ela consegue fazer, o que é importante para ela, né? Porque senão, quando eu vejo, eu estou seguindo um monte de gente, muitas vezes nas redes sociais, que não condizem com a minha vida. E com certeza, se eu consumir coisas que não fazem parte do meu meio, né, eu vou querer só aquilo que não faz parte. E aí eu vou trazer uma culpa para mim, né, me encher de uma coisa que, na verdade, eu não tenho como lidar depois. Então eu percebo essa questão. E a doutora Ana Beatriz, ela traz muito isso. Fácil, sabe? Muito proveitosa para as pessoas. Então fica aí a indicação de estar ouvindo ou lendo sobre os Boa livros dica. dela, né? Uhum. Mas o que eu aprendo aqui, te ouvindo, Diego, quero compartilhar isso com quem está nos ouvindo, que não existe uma razão única, né? Não é a falta de Não. Deus, não é a pessoa que é fraca,
não é só a questão de financeira, não é só a questão familiar, não tem uma causa única. O ser humano é tão complexo e tem que procurar ajuda, sim, de profissionais para poder mapear, entender isso. E o principal, eu acredito que esse é o grande X da questão que nos traz aqui, é a questão do acolhimento, né? A pessoa tendo a maneira de ser acolhida consegue mudar essa ideia do suicídio. Diego, para a gente Isso. fechar aí, eu queria que tu falasse um pouquinho do que a gente já evoluiu em Camboriú e, na tua visão, o que, que a gente poderia estar acrescentando para melhorar ainda mais essa política pública em favor aí da prevenção ao suicídio em nossa cidade. Uhum. Assim, nós temos hoje, né, o centro de saúde, ou as unidades básicas de saúde, que estão informadas, né, de que quando recebe alguma demanda, eu digo que é a porta de entrada em geral, né, quando chega lá na unidade básica de saúde ou a pessoa acessa a informação de que ela está com sintomas, né, que apresentam um comportamento mais depressivo, ou mais triste, ou até mesmo ansioso, né, muita euforia, algum comportamento assim, é encaminhado para o serviço de saúde. E uma informação que eu quero trazer, que também faz parte de Camboriú, é que a Uniavan, pelo núcleo de É uma falhadinha, né, práticas Diego? da Recapitula psicologia, né, aí. que seria... Vamos ver se volta. A Voltou. Uniavan, trazendo uma informação para as pessoas, a Uniavan ela está atendendo gratuitamente através da clínica escola de psicologia, tanto crianças, adolescentes ou adultos, né, que tenham interesse em fazer psicoterapia, né? Como se fosse uma clínica escola de psicologia. Ah, Diego, mas então por que eu estou trazendo essa informação? Porque muitas das vezes eu entrei na fila de espera da saúde para atendimento psicológico ou atendimento psicoterapêutico mesmo, né? Clínico, falando mais especificamente, e a fila está muito grande por conta da demanda, né? Então, existe esse serviço também de acompanhamento psicoterapêutico para que seja atendido, né? Muitas vezes eu consegui o médico lá na unidade, mas eu não consegui o atendimento psicológico por conta da demanda, né? Então, eu tenho a Uniavan em parceria com o município de Camboriú para atender essa demanda, né? Para ficar Muito ali para bom. atendimento. Então, para os próprios alunos, né? Do curso de psicologia fazem esse... Deu Voltou? uma falhadinha. Voltou. Diego, É, se tu puder repetir ali o mas finalzinho acho que que cortou, talvez as pessoas... sim, então as pessoas podem estar procurando o núcleo de prática de psicologia, né, a clínica escola de psicologia Certo. ali no setor da Uniavan, para estar procurando atendimento psicológico. Existe uma lista de espera, mas com certeza, até pela demanda, consegue dar mais vazão, né? Muitas vezes um atendimento ali psicoterapêutico para inserir, né, essa pessoa no atendimento até ela conseguir um atendimento médico, né? E a gente tem o CAPS e a policlínica com atendimento psiquiátrico hoje, né? Como referência de base no município. Geralmente a porta de entrada é a unidade básica de saúde ou até mesmo os hospitais, né? Hoje a gente sabe que existe um protocolo, inclusive, de violência autoprovocada, né? Quando existe a tentativa, precisa existir uma comunicação do posto de saúde com a policlínica e entre o CAPS, né? Para que essa pessoa possa ser acolhida, muitas das vezes, né? Em geral, a família acaba, quando sabe da situação, acaba procurando apoio, né? Então, é muito importante esse fato. E a Miriam colocou uma questão aqui que é muito importante também, da questão de envolver a religião, né? Quando você traz questões religiosas para o sofrimento emocional ou psicológico, a pessoa se sente muito invadida, né? Porque às vezes a crença dela, ela não está naquele momento que ela consegue entender ou compreender aquilo ali do ponto de vista religioso, né? Ou então ela precisa naquele momento ser acolhida, né? Ser ouvida. A Miriam trouxe uma experiência pessoal dela ali aqui no chat, né? Sim, sim. Então é importante a gente entender que a religião e a espiritualidade, elas são ferramentas importantes para desenvolver, né? Aquela coisa de quem está conosco conseguir fazer essa oitiva, né, que a gente fala, essa acolhida, né, naquele primeiro momento, e a gente poder estar procurando serviço de saúde, né? Então, aqui no Conselho Tutelar mesmo, a gente já atendeu várias pessoas, né, que a gente encaminhou, mesmo sendo adulto, ou não sendo nosso público, mas porque tem demanda, né, de atendimento psicológico. Então, a gente sempre pede para onde a gente pode recorrer à ajuda, né? O importante é saber que tem aonde procurar ajuda, né? Sim, e é importante também os gestores pensar em mais recursos, né, para ter mais Uhum. profissionais à disposição, capacitar a rede,
O hospital tem um papel importante, ter um plantão, ter esses convênios, né, que tu falou que são importantes para dar uma resposta. Se a pessoa teve a ideia de suicídio hoje, ela não pode esperar 30, 40 dias para uma consulta, né? Porque esse Justamente. E meio o tempo, atendimento, né? O atendimento. cortou de novo, Diego. Nós vamos fazer uma nova live só para a gente abordar esse assunto com mais. Até porque se tivesse 2 horas de live, nós ia ficar aqui as 2 horas falando que o assunto é muito importante. Mas a gente precisa mesmo, Diego, e eu concordo contigo em toda a sua fala, em relação até essa consciência que essas demandas precisam ser encaradas por toda a sociedade e a gente tem que respeitar sempre também a perspectiva da vida de cada um. Ele acabou saindo. Quero agradecer a Miriam, que sempre participa. Fizemos uma live, eu e a Miriam, também está lá no nosso canal no YouTube, quem quiser participar sobre o Agosto Lilás. A Miriam tem uma história de vida que todos nós deveríamos, né, que eu já conheço, mas quem não conhece deveria conhecer. É impactante e eu acredito que a pessoa que tiver acesso ali vai ser edificada e vai ter um grande aprendizado. Valeu, Miriam, por sempre estar acompanhando, tá? A Lu, Giliardi, a Júcio, Samuel Vieira, toda a galera aqui. Eu acredito que o Diego está voltando para a gente terminar essa live. Ele que é um excelente profissional, deixa aqui uma contribuição significativa. Eu estava falando que nós vamos ter que fazer uma outra live, porque é muito bom conversar contigo e o assunto também, né? Requer de nós assim uma atenção maior. E para fechar, então, queria te agradecer, Diego, pela oportunidade. Quero fazer uma outra live contigo sobre esse tema. Vamos nos organizar para isso. O assunto é extremamente importante. Abordar esse assunto vai ser cada vez... Não vai precisar mais de Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é apenas um start. Então tem que ser uma política pública permanente. Qualquer mês. E quero te parabenizar pelo teu trabalho. Levo um abraço especial para toda a equipe do Conselho Tutelar, os conselheiros, toda a equipe que trabalha lá e todos os profissionais que tu é envolvido, né? Sei que tu tem uma parceria com várias instituições, o que demonstra também a tua... A gente não falou aqui sobre a questão de medicação, farmácia municipal, a gente não falou sobre acompanhamento, mas não dá tempo de abordar tudo. Justamente. Mas eu quero te agradecer. Cara, estou muito feliz mesmo por ter dividido esse momento aqui contigo, Diego. Eu te agradeço pelo convite também, né, John? Eu acho que a gente pode, né, seja esse mês ou seja em outro momento, eu estou à disposição para a gente estar falando sobre isso. E as pessoas até podem fazer perguntas em outro momento também, porque fica mais aberto, né? Hoje acho que o dia não está ajudando muito a questão da internet. É verdade. Então, mas a gente está à disposição, pode mandar mensagem no meu privado aqui, ou até procurar até mesmo o Conselho Tutelar, né? Porque às vezes eu não tenho o número de alguém, liga aqui no conselho, eu estou aqui, e a gente tenta encaminhar essa pessoa, né? É importante a gente conseguir chegar, garantir o acesso. Eu sempre falo isso, né? Quando eu oportunizo o acesso, as pessoas podem ter a opção de ser acolhidas, né? Eu agradeço aí todo mundo que está presente aí, o teu convite também, John. Sensacional. Eu agradeço a Miriam, que ficou com a gente até o final, a Márcia Machado, o Márcio Chagas, a Marli Alves. Pô, legal, Marli. Bom te ver, Priscila, toda a galera aí. Muito, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a Sula, que intermediou. Diego, muito, muito obrigado. Vamos encerrando por aqui. Vai ficar no nosso canal no YouTube e vai ficar no feed do Instagram essa live com o Diego Rocha, psicólogo, presidente do Conselho Tutelar, sobre o Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. Um abraço a todos, boa noite. Um abraço a todos, boa noite.